Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí em casa ou no carro, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas outras edições do Dose de Saúde? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais como o YouTube e o Spotify para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado. Dose de Saúde, apresentação Marcos Coelho. Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre a importância do transplante e da doação de órgãos para salvar vidas e possibilitar que as pessoas realizem seus sonhos. Dose de Saúde. Para o nosso bate-papo, convidamos a Andressa Silves Gonçalves Moreira, enfermeira e coordenadora da alta complexidade da Santa Casa BH. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Marcos? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a doação de órgãos, que é um tema extremamente relevante, e agora no mês de setembro a gente tem a oportunidade de discutir ainda mais sobre ele. É um tema que, se a gente puder tomar o café da manhã, conversar sobre isso com a nossa família, apesar de ser um assunto muito difícil de se conversar, a gente deve conversar sobre isso, sobre a doação. É uma forma de ajudar a nossa família. Então é um prazer estar aqui para conversar sobre isso com vocês hoje. Legal! Bom, também conversa conosco o Dr. Silvio Amadeu de Andrade, médico e chefe de transplante cardíaco da Santa Casa BH. Tudo jóia, Dr. Silvio? Tudo jóia, Marcos. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse assunto com o qual eu trabalho há muitos anos, né? E a cada vez mais sou um entusiasta, né? Como a Andressa falou, é um tema que a gente tem que discutir sempre, né? Em alguns momentos a gente tem oportunidade de aprofundar na discussão, mas é um assunto que precisa ser discutido o tempo todo, porque o tempo todo a gente tem pacientes precisando de um transplante, alguns em situação, né, muito crítica, e o tempo todo há a possibilidade de doações que às vezes não chegam a se confirmar por realmente não haver essa discussão prévia dentro da família. Então acho muito bacana que a gente esteja discutindo o assunto e estou à disposição. Dose de Saúde. E completa o nosso time nessa edição. Com muito prazer a gente recebe aqui a dona Neide do Carmo Mingotti, paciente da Santa Casa BH, que fez um transplante de coração em novembro de 2019. Como vai, dona Neide? Oi, Marcos, tudo bom? Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco do que eu passei e o que é hoje um coração novo para mim. E o tanto que eu sou grata pela Santa Casa e a equipe. Dose de Saúde. Nos últimos anos, a Santa Casa BH tem se consolidado como um dos maiores hospitais transplantadores de Minas Gerais. De janeiro a agosto de 2020, a Santa Casa BH realizou 13 transplantes de coração, 16 de fígado e 49 de rim. Outro ponto positivo é que, desde maio, a instituição passou a realizar transplante cardíaco pediátrico, sendo um dos poucos hospitais no país que fazem esse procedimento. Atualmente, a instituição oferece transplantes de córnea, medula óssea, coração, fígado, rim e ossos e realiza a captação de múltiplos órgãos para doação. Em 2019, foram feitos 54 transplantes de medula óssea, 63 de rim, 25 de fígado, 12 de coração e 101 de córnea. O hospital faz parte do projeto DONOS, Estratégias para Otimizar a Doação de Órgãos no Brasil, do Ministério da Saúde. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a taxa de sucesso das doações e a qualidade dos órgãos disponibilizados aos seus receptores, uma vez que cerca de 96% dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Eu acho que hoje haja coração, hein, Andressa? Hoje nós vamos precisar de segurar as emoções aqui, né? Hoje nós vamos precisar de segurar as emoções. Hoje, inclusive, dona Neide, nós acabamos de dar uma notícia para um paciente que o Silvio, nosso médico, está acompanhando e está indicando o transplante. Ele foi contemplado hoje, igual a senhora foi no ano passado, em novembro. E eu tive a oportunidade de dar essa notícia para ele. Foi maravilhoso. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH, há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Então vamos começar o nosso bate-papo. Andressa, o que é preciso para ser um doador de órgãos no Brasil?
Muito boa pergunta, Marcos. Acho que é importante ter a oportunidade de falar para vocês aqui o que a gente precisa fazer para ser doador de órgãos aqui no Brasil. Não precisa de deixar nenhum documento subscrito, nada registrado em cartório. A única coisa que vocês precisam fazer é conversar com a família e somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Então é muito importante que a gente tenha isso em vida. Se a gente tiver a oportunidade, né, doutor Silvio, a gente conversar sobre isso com a nossa família, para manifestar o desejo de ser ou não doador de órgãos aqui dentro. Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, a gente precisava de deixar escrito no documento de identidade a possibilidade, o desejo de ser ou não doador de órgãos. E hoje não precisa de fazer isso mais. É importante a gente lembrar que é um sistema informatizado, uma fila única, definida pelo sistema informatizado do Sistema Nacional de Transplante. Então, independente do paciente ser SUS, ser paciente particular, ser plano de saúde, essa fila ela é única, é uma fila muito séria, muito informatizada. Então, a gente não precisa ter medo sobre falar sobre doação e ser doador de órgãos, desde que seja um desejo do seu ente querido ou de você enquanto cidadão. A Andressa tocou no assunto aí do medo, né? Mas por que as pessoas ainda hoje têm tanto receio de autorizar a doação do órgão de um familiar? Você que convive diretamente com as pessoas, né, com pacientes no hospital, Andressa, você também, doutor Silvio. O que é que vocês percebem? Como é que as famílias normalmente recebem esse tipo de possibilidade? Existe um medo muito grande ainda por desconfiança do sistema mesmo, por um medo também de ter alguma alteração na hora de velar o corpo do paciente, tem essa desconfiança mesmo de tráfico de órgãos. Então, infelizmente, isso é um tabu, isso não existe, é um sistema, como eu disse, é muito sério, existe isso por meio de legislação, ele é fiscalizado, ele tem auditoria, é um sistema que só a equipe que transplanta ela tem acesso. Então, existe ainda muito esse medo das pessoas por falta de conhecimento. Existem algumas questões envolvidas nesse receio mesmo. Uma das questões importantes é o momento em que esse assunto é colocado, né? O momento em que a pessoa acabou de ter a notícia de que um familiar dele está em morte encefálica, ou seja, está tecnicamente morto, sem possibilidade de recuperação. Então, uma hora dessa em que a emoção da perda predomina, é uma hora difícil para tomar uma decisão. Então, é importante que a decisão seja sinalizada previamente, né, pelo cidadão, pelo indivíduo, para que não haja para a família uma dificuldade muito grande nessa hora. Existe também realmente uma preocupação dos familiares no momento da doação. Em relação à morte encefálica mesmo, existe uma certa confusão entre coma e morte encefálica. Coma é um quadro do qual o paciente pode se recuperar. O quadro de coma é um quadro que pode ser revertido. Morte encefálica não, que morte encefálica é o momento em que se define o indivíduo como doador. Morte encefálica é um processo definido, instalado e irreversível e muito criterioso. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para dar esse diagnóstico de morte encefálica. A gente tem que ter 2 médicos avaliando independentemente. A gente usa exames de imagem para confirmação desse diagnóstico. Os médicos que dão o diagnóstico da morte encefálica não são os médicos que fazem o transplante, então não há nenhuma confusão, nenhuma mistura nesses processos, tá? Mas por desconhecimento, há realmente, infelizmente, muito desconhecimento em muitas coisas da saúde na nossa sociedade, realmente é comum haver uma ansiedade dos familiares na hora em que eles são abordados para informar se autorizam ou não uma captação de órgão do familiar que ele perdeu naquele momento. Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Dona Neide, posso chamar de Neide? Pode. A senhora é muito jovem, né? Fica à vontade. Muito obrigada. 26 anos. Ó. 26 anos. É a idade do meu coração, então eu tenho 26 anos. Maravilha. Seu coração transplantado era de uma pessoa de 26 anos. Tá novinho, né? Ô Neide, como é que você descobriu que precisava de um transplante cardíaco? Foi em 2016. Na verdade,
internação em outubro, né? Mas a partir de 2016, eu precisei colocar um ressincronizador, porque a minha fração cardíaca, é assim que fala, doutor? Fração de ejeção. Fração de ejeção. Ela estava em 23%. E aí o médico colocou o ressincronizador e falou comigo que era a última oportunidade que eu teria. Se não desse certo, seria um transplante de coração. Eu até brinquei com ele e falei assim, é ruim, hein, que eu vou colocar um coração. Porque na minha cabeça não existia isso pra mim, fazer um transplante. Eu nunca tinha pensado. Eu imagino que você já pensou na dificuldade que seria conseguir um coração. Exatamente, porque eu falei assim, eu vou ficar 1 ano, 2 anos na fila de espera. Eu vou para um SUS. O que é um SUS? Na minha cabeça, o SUS era a pior coisa que existia nesse mundo. Santa Casa, eu nunca tinha entrado. Isso eu nem pensava em 2016. Quando foi outubro de 2019, eu tive uma pneumonia, que o médico tratou como se fosse sinusite no hospital. E piorou, foi piorando, e no dia 12 de outubro eu internei no hospital particular. E no dia 14, a pressão chegou a 2. Um choque, né? Eu fui direto pro CTI e de lá não saí mais. Aí eu tive o contato com o Dr. Patrick, que eles fizeram um eco lá no hospital e detectaram que eu estava com 12% de fração. Ele falou comigo que não tinha jeito mais, que era só um transplante. Para eu sobreviver era só um transplante. A partir daquele momento eu comecei a sobreviver com medicação ligada nos aparelhos. Na hora eu fiquei tão atordoada que eu falei, tá bom. Só que aí eu fui pensando, a ficha foi caindo, eu falei, gente, transplante de coração, eu vou morrer na mesa do transplante, eu não quero fazer isso não. De jeito nenhum. Falei com ela, eu quero ir embora pra casa. Eu não vou fazer o transplante, pra morrer eu vou morrer em casa, não quero. Só que eu já estava ligada nos aparelhos. Aí o Dr. Patrick falou comigo, olha, eu não posso tirar a senhora do aparelho, porque agora se eu desligar, a senhora morre. Então eu teria que esperar a senhora melhorar para liberar. Mas aí eles foram conversando comigo, me explicando. Tinha hora que eu falava, tá bom, eu vou fazer. Tinha hora que eu falava, não quero fazer. Eu estava muito insegura, realmente, porque eu nunca tinha pensado na hipótese, sabe? O médico falou lá em 2016, passou, e tirei aquilo da minha cabeça. Aí eu precisava fazer uns exames e eu não conseguia ficar deitada. Eu não conseguia ficar com a cabeça reta. E precisava eu estar deitada para fazer os exames para ver se eu poderia receber o órgão. Não tinha jeito, o pessoal do hospital não conseguia fazer com que eu deitasse. E por lá eu tive uns percalços bem sérios. O que a senhora sentia quando deitava? Falta de ar. Eu não dormia, eu ficava só recostada. Eu colocava 3, 4 travesseiros para recostar e mesmo assim ficava com a falta de ar. Eu tinha que levantar, eu saía na minha casa, abria a varanda e ficava na varanda buscando ar e não conseguia. E tossindo, ele não parava de tossir. Então eu não tinha mais qualidade de vida, eu não conseguia conversar com as pessoas. A minha voz, eu começava a conversar, a voz ia sumindo. Eu tinha que parar, ficar um tempão para buscar o ar, para a voz voltar de novo. E aí o Dr. Patrick falou comigo, até então eu não conhecia o Dr. Silvio, eu só conhecia o Dr. Patrick. E aí ele me explicou que era para eu vir para Santa Casa, que aqui na Santa Casa ele conseguiria um leito no CTI para mim. Eu tinha medo da Santa Casa, porque eu só conhecia a Santa Casa pro lado de fora. Muita gente se surpreende quando entra na Santa Casa e vê tanta tecnologia, tantos recursos humanos, né? Tanto atendimento humanizado. Estrutura. Quando eu vim, no dia 31 de outubro, que conseguiram o leito para mim, que eu vim transferida do hospital para cá, que eu entrei no CTI do 4º andar, eu não acreditei. Eu falei, que isso? 1000 vezes melhor do que o hospital particular que eu estava, entendeu? Eu falei, gente, mas isso aqui não é Santa Casa, não. Aí me levaram para o lugar errado, porque não pode ser. Aí eu comecei a perceber, sabe? Aí, assim, eu não podia andar nem nada, mas eu ficava olhando. E aí eu comecei a receber o tratamento, sabe? A recepção, assim, já me deixou tranquila. Porque eu, assim, chorando de medo de ficar sozinha aqui na Santa Casa. A senhora percebeu uma diferença de tratamento? Muito grande. Sabe? Não que lá no hospital particular eu não tivesse um bom tratamento. Não, lá também. Mas aqui muito mais humanizado, sabe? Todos, eu passei pelo 4º andar, passei pelo 5º andar, passei pelo 2º andar, né? E 13º. Então, assim, em todos os setores, eu não tive o que reclamar, sabe? Impressionante. Então, assim, o tempo todo monitorizada, sabe? Eles olhando, a minha pressão sempre estava muito baixa, assim, né? E eles
sempre cuidando com muito carinho, sabe? Aí quando eu vim para cá, foi que eu conheci o Dr. Silvio, sabe? Aí no primeiro dia foi assim, ele muito sério, né? E eu olhei para ele e falei, ai meu Deus do céu, sabe? O Patrick é todo risonho, né? E ele muito sério, eu falei, ai meu Deus do céu. Falei, será que vai dar certo isso aqui, né? Esse casamento vai dar certo? Mas na hora que ele abriu o sorrisão, eu falei, pronto, já tô em casa. Porque eu sou muito de conversar, sou muito de sorrir, né? Eu posso estar passando o que for, a dor que for, que eu tô sorrindo. Eu acho que se você se entregar, é pior, né? E aí nós fomos conversando, ele foi me acalmando, porque o detalhe é que quando eu vim pra cá, eles tinham cortado o banho do leito, era só um paninho. E eu fiquei brava, porque eu não tinha tomado banho lá no outro hospital, porque eu vim pra cá. Então eu queria um banho, eu tava querendo um banho, e aí não podia mais, sabe? Aí eu falei com ele, Patrick me enganou, porque eu falei que não tem nem banho, sabe? Aí ele falou, dona Neide, mudou ontem. As normas do hospital, elas mudaram ontem. Não pode mais dar banho no leito, é só no paninho mesmo, sabe? E foi a única coisa que realmente o tempo todo no hospital que eu senti foi falta, né? A falta do banho, sabe? Até o momento de poder tomar o meu banho, né? Dose de saúde. A Neide mencionou aí o Dr. Patrick várias vezes, ele faz parte do nosso corpo clínico, né, gente? Isso mesmo, o Patrick faz parte da equipe junto com o Dr. Silvio, da equipe de transplante de coração, junto com o Fábio, né, Dr. Silvio? Eles agregam aí junto, fazem um trio perfeito. E eu que tenho a oportunidade de trabalhar, vou aproveitar esse podcast para te falar que eu tenho muito respeito, muito carinho por você, Silvio. Na verdade, assim, né, nós somos uma equipe com muitas pessoas, né? Nós acabamos citando mais aqui os médicos, né? O Patrick, como a dona Neide já falou, o Fábio, como a Andressa lembrou, mas nós temos várias pessoas que fazem com que esse processo seja bem sucedido, né? Uma equipe de enfermagem brilhante, cirurgiões brilhantes, fisioterapeutas dedicados, todo o conjunto de profissionais que precisa para que um procedimento tenha sucesso, um procedimento dessa complexidade e, além de ter o sucesso do ponto de vista orgânico, que a gente tem o sucesso que a gente está ouvindo aqui, que é que o paciente se sinta bem acolhido, que apesar da gravidade do quadro, das dificuldades, porque né, a dona Neide pontuou qualidades da Santa Casa, mas nós somos um hospital que prestamos serviço para o SUS, então nós somos um hospital que temos as nossas dificuldades, mas é muito gratificante a gente ouvir que, apesar dessas dificuldades, a gente consegue cumprir o nosso objetivo, fazer um procedimento que tem bom resultado do ponto de vista orgânico, mas que a gente também tem conseguido acolher os pacientes da forma que a gente sempre pretendeu. Isso tudo trabalho de um grupo enorme, né? Eu não sei se nesse momento cabe, se não for depois. Quando foi para fazer o transplante, eu só pedia para eles a questão da intubação, porque eu tenho pavor das coisas no meu rosto. Então, eu estou sobrevivendo à máscara porque tem que sobreviver, porque eu tenho pavor de coisas no meu rosto. E eu falava sempre com eles, falei, gente, tem como eu ficar, não ser entubada? Eu só tenho medo de acordar entubada e arrancar. Eles tiveram um carinho tão grande comigo, eu fui entubada e quando eu acordei estava o Dr. Silvio ao meu lado, o Dr. Patrick, e assim, acho que não demorou nem, eu não lembro, contei para os 15, meia hora, não sei, porque eu lembro que eu olhei pro relógio, eram 15 para as 10, na hora que eu abri os olhos, e 10 horas eles tiraram o tubo, eu nem vi. Sabe, eu não vi o tubo na boca, não senti o tubo e nem vi na hora que tirou. Só quando puxou é que eu... Então, assim, foi um carinho tão grande, sabe, que isso é impagável. Que tal uma dose de saúde? Bom, Andressa, doutor Silvio, e como é que se dá o processo para encontrar um órgão para um paciente, como era o caso aí da Neide, que precisava? Quais são os critérios que têm que ser observados nesse momento? Olha, o primeiro passo é o que a gente já conversou, né? Tem que estar estabelecido o diagnóstico de morte encefálica do doador e tem que haver a concordância da família para que a doação caminhe. Cumpridas essas etapas, uma central, né, de transplantes, que em Minas é o MG Transplantes, vai cruzar as informações desse doador
com a dos potenciais receptores. E isso tudo é feito de forma absolutamente técnica, eletrônica, né, na verdade, por um programa do Sistema Nacional de Transplantes. E aí esse sistema gera para a gente um ranking, né, em que o paciente que vai ser transplantado é o primeiro do ranking. E aí a central comunica para o médico responsável por aquele paciente que foi disponibilizado um órgão para ele. Nesse momento a gente vai avaliar se realmente aquele doador é adequado, a gente vai aprofundar essa avaliação e fazer alguns exames que são específicos para cada transplante. No caso do coração, a gente precisa de alguns exames específicos. Além da gente avaliar a condição geral do doador, a gente vai precisar de alguns exames, um ecocardiograma, né, que é uma ultrassom do coração. Em alguns poucos casos a gente vai precisar de um cateterismo. E aí, depois desse processo é que a gente chega à conclusão de fato que aquele órgão pode ser encaminhado para aquele receptor. E a partir daí a gente inicia os procedimentos para que o transplante aconteça. O primeiro passo é comunicar ao receptor, né? E inclusive saber se o receptor está de acordo com o andamento do transplante. A partir daí a gente vai operacionalizar o transplante, né? Muitas vezes a doação é fora de Belo Horizonte, então a gente tem que recrutar toda uma logística de transporte para que o transplante aconteça. O MG Transplantes que cuida disso diretamente, inclusive de forma muito eficiente. E aí a gente vai tomar as providências em relação ao receptor. Algumas medicações, alguns cuidados que a gente tem que ter para o transplante acontecer. Acionamos uma equipe enorme, que eu já citei, cirurgiões, anestesistas, fisioterapeutas, vários enfermeiros, toda a equipe do centro cirúrgico, banco de sangue, o CTI para onde o paciente vai, e aí a gente segue com o procedimento. São horas, né, de trabalho, às vezes madrugada adentro, a qualquer hora que aparece o órgão, a gente dá andamento no transplante e até essa hora que a dona Neide conta, que é a hora que a gente consegue encontrar o paciente e, né, se possível, participar desses cuidados que nos cabem, né, na fase inicial do pós-transplante. Doutor, e existem alguns critérios também com relação à especificidade do órgão? Tanto o doador quanto o receptor tem que ter mais ou menos a mesma estatura, o mesmo peso. Existe isso também? A compatibilidade sanguínea, com certeza, né? Sim, Marcos. A compatibilidade sanguínea é o primeiro ponto. A partir daí vai se compatibilizando o doador com o receptor, considerando muito o critério de proporção física, né? O ideal é que a gente tenha um doador que tenha mais ou menos a mesma compleição física do receptor. Então, peso e altura aproximados. Então, isso é imprescindível e isso tudo é feito de forma protocolar, né? O próprio sistema, o próprio programa do Sistema Nacional de Transplante já nos entrega isso tudo feito, né? Quando a gente tem, como eu disse, um ranking, né? O sistema já direcionou o doador para o receptor que seria mais adequado para ele. O outro critério, a outra questão é muito importante que movimenta esse ranking é a gravidade do receptor. No caso da dona Neide, ela era uma paciente que estava internada, grave, precisando de medicamento na veia, então ela é priorizada pelo sistema. Então, ela é trazida para uma posição prioritária e normalmente vai ter um transplante num tempo menos longo, né? Assim, a oferta do órgão para ela, para o paciente que é priorizado, que está hospitalizado, tende a ser num tempo mais curto, claro, dependendo das doações, né? Deixa eu só perguntar, o senhor me falou e eu me esqueci. Para a mulher tem que ser só de mulher, para homem só homem? Ou não? Não existe isso entre sexos? Não, dona Neide, não. Pode ser, não tem que ser do mesmo gênero, não. Pode ser de gêneros diferentes, isso não tem problema, desde que haja uma proporção. Tá? Se a proporção física permite, não há nenhum impedimento que um doador masculino doe para um receptor feminino, isso não tem nenhum problema, tá? E se for um coração de cruzeirense, pode ir para o atleticano também? Sem problema algum. Quando o paciente está precisando muito, Marcos, qualquer coração de qualquer time é muito bem-vindo. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Ô Neide, e você estava contando a sua história aí, você chegou na Santa Casa, querendo tomar um banho, não podia do jeito que você queria, né? Foi só no paninho. Só no paninho. E aquela dificuldade, aquele medo, se sentindo mal, achando que sua vida estava por um fio, né? Como é que você se sentia naquele momento? Achou que
não ia dar certo? Você teve esperança eu o tempo achei todo? que eu não sobreviveria. Porque eu não imaginei que o coração viria tão rápido, entendeu? Eu imaginei assim, vou ficar aqui por uns 6 meses no mínimo, de escutar histórias mesmo de doação, que pessoas ficavam 1 ano, 6 meses, 3 meses, esperando um órgão, né? Então, eu achava que eu não ia sobreviver. E, para mim, foi fundamental, além da equipe, do tratamento, a minha filha, sabe? A minha filha foi tudo na minha vida. Foi tudo na minha recuperação, na minha vontade de viver, sabe? Porque é tudo na minha vida, ela é o amor da minha vida, né? Então, aí quando ela começou a ir me ver, e ela falava comigo assim, você é forte, você consegue. E eu falava, não vou conseguir, minha filha, eu não vou conseguir. E fazendo recomendações de mãe, né? Quando eu for, acontece isso. E ela, não, eu não quero ouvir, porque você vai conseguir. E com isso eu ia buscando ânimo, sabe? Ela ia embora, eu chorava muito. Aí, como eu disse, as enfermeiras vinham, conversavam comigo. Quando ela estava perto, eu me fazia de forte, mas ela ia embora, eu chorava muito. Até o dia que o Dr. Silvio chegou para mim e falou comigo assim, a senhora está aprovada para receber o órgão. Eu vou transferir a senhora para o 5º andar. Porque a senhora vai ficar na enfermaria para aguardar. Aí eu falei assim, mas quanto tempo? Ele falou, não, aí a gente não sabe, a senhora é a 3ª do ranking, porque o caso da senhora é grave e a senhora é a 3ª. E aí eu esbarrei, né? Acho que umas 2 vezes eu esbarrei para receber, menos de 10 dias eu esbarrei para receber. Mas aí acontecia a questão sanguínea, que não era compatível, e esbarrava, acho que na estatura, né? E com 15 dias, eu recebo a notícia do Dr. Silvio chega cedo lá e, dona Neide, é agora. Eu falei, como? Ele falou que o seu coração chegou. Olha, eu não sei descrever para você a emoção, não. Não sei, porque assim, você acredita, não acredita, você fala, e agora? É a hora, né? Eu fui até o bloco sem pensar em absolutamente nada. Não teve medo? Sem medo, eu não pensei em nada, eu entrei no bloco, eu conversei com todos os profissionais que estavam lá, enquanto eles estavam aguardando a captação do órgão aqui no pronto-socorro, e eu, assim, até apagar, eu não senti nada, eu não tive medo algum, eu tinha tanta certeza, porque, presta atenção, eu não sabia que era a doutora Carla e o doutor Marcelo que iam me operar, eu achei que era o doutor Silvio, eu achei que ele era o cirurgião, ele e o Patrick. Eu estava tão segura na mão dele, que eu conhecia, que eu falei, ele está lá dentro, eu estou segura, então eu estou tranquila, sabe? A minha fé e a minha confiança nele era tão grande que eu fui tranquila. Quando eu abri os olhos, ele estava lá, eu falei, ele operou, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, essa relação paciente e médico, ela é muito importante, né? Porque a gente aprende a gostar deles, mesmo que a gente tome uns puxão de orelha de vez em quando, que a gente sabe que é pro bem da gente, mas é importante, sabe? É muito importante. Então, assim, agora, eu sei que você deve fazer essa pergunta para mim, porque todo mundo me faz essa pergunta. Você sentiu diferença do seu coração novo pro coração antigo? Não, nenhuma. Não fez mudança nenhuma na minha vida. Porque é um órgão, né? Não é a cabeça. O que muda é a cabeça da gente. O que mudou foi sua vida, né? Melhorou totalmente, né? Totalmente. O que muda é a vida. É a vida porque você passa a dar um valor que você não dava antes. Que é impressionante, sabe? Eu falo com as pessoas, às vezes as pessoas me ligam, por que você falou? Não faz isso não. Faz isso não. Valoriza a sua vida, valoriza seus segundos, sabe? Até o fato de você ir ao banheiro sozinha, tomar um banho sozinha, comer sozinha, sabe? Respirar sem dificuldade. Valoriza, porque o que você recebe de um órgão é isso, vida. Dose de saúde. Apresentação Marcos Coelho. Ô Neide, nesse tempo aí, depois do transplante, você teve algum momento de receio, de não dar certo, de dar uma rejeição? Sim, quando eu tive a rejeição.
Quando eu fiz a primeira biópsia, deu rejeição. E eu não sabia o que era uma rejeição. Na minha cabeça, eu teria que fazer o transplante tudo de novo. Quando eu internei, eu vou falar o nome dela porque é um dos nomes que eu guardo, mas eu guardo a fisionomia de todas elas. Mas nome assim, a Taíla, a enfermeira, eu cheguei pra ela, falei, ela chorando já, falei com ela, como é que eu vou fazer e se eu não tiver outro coração? E se eu não receber outro doador? Ela falou, por quê? Eu falei, teve rejeição? Ela falou, não, dona Neide. Eu ainda não tinha conversado com o doutor Silvio sobre isso. Ela falou, não, dona Neide, não, a senhora só vai tomar medicação e só vai ficar aqui uns 3, 4 dias só e vai embora pra casa. Eu falei, como assim? Não precisa de outro coração? Ela falou, de jeito nenhum. O doutor Silvio vai explicar pra senhora direitinho depois. Aí é que eu respirei. Porque eu achei então que a cirurgia tinha sido perdida, sabe? Porque eu não sabia que poderia ter essa rejeição. E a segunda foi o CMV, é o citalomegavírus, o nomezinho é complicado, que a gente tem por causa da baixa imunidade, né? No meu caso, eu tive mais vezes, né? E eu fiquei, a primeira vez eu fiquei 21 dias, tomando medicação, eu fiquei uma semana e eu consegui um medicamento que é caríssimo, mas só que fui para casa tomando, só que não resolveu, que eu fiz o exame, deu muito alto o número de células, aí voltei, internei outra vez, eu fiquei mais 15 dias, então no total deu aí 21 dias da primeira vez. Aí teve a rejeição, eu voltei, fiquei 4 dias, internei no dia 26 de dezembro, dia 31 fui para casa. Quando foi primeira semana de janeiro, eu tive o CMV. Aí aconteceu. Aí depois fui para casa, fiz a biópsia de novo, deu rejeição. Aí voltei para tomar a medicação. Aí fui para casa. Aí fez o exame de sangue de novo, deu CMV de novo. Então eu fiquei de janeiro até junho nesse vai para casa, volta a Santa Casa. Santa Casa passou a ser minha segunda casa. Até que dia 7 de junho eu fui embora para casa. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Andressa, como é que fica a expectativa da equipe em relação aos pacientes transplantados? A gente fica com uma expectativa muito grande de esperar ter essa notícia que você foi contemplado para poder compartilhar isso com a equipe, né? E a gente fica naquela situação, porque como o Silvio disse, a gente não sabe quando que o órgão vai sair, né? Isso aí a gente é uma das únicas coisas aí que a gente não consegue prever de forma alguma dentro de um ambiente hospitalar, porque não tem como prever, depende das pessoas. Por isso que a gente está discutindo um tema tão relevante que é a gente conversar com a nossa família sobre doação. Então a nossa expectativa é muito alta em relação a isso, principalmente quando os pacientes estão internados, que era o caso da dona Neide. O paciente que já estava hospitalizada, esperando a doação, e além de esperar a compatibilidade, todos os outros critérios que a gente precisa de avaliar antes de indicar e de conseguir aceitar aquele transplante. Então a expectativa é muito alta, até porque se o paciente ele não é contemplado, não existe a doação, ele pode infelizmente evoluir a óbito. Doutor Silvio, a Neide comentou aí, né, que teve idas e vindas, né, após o transplante, teve um princípio de rejeição. Isso é comum, principalmente no paciente que teve um transplante, passou por um transplante de coração? E quando a rejeição realmente ocorre e não tem jeito, não tem medicamento que vai tratar, como é que vocês lidam com isso? Como conversar com o paciente e fazer com que ele não perca a esperança? Ô Marcos, os transplantes, de uma forma geral, são procedimentos muito complexos, né? Após a realização do procedimento, tem um período, os primeiros meses são períodos de dificuldade ainda, né? As infecções são frequentes, no caso a dona Neide citou o citomegalovírus, que é muito frequente, né, em todos os transplantes, não só no transplante cardíaco. E a rejeição também é um evento frequente, tá? A maioria dos pacientes que transplantam o coração vão ter ao menos 2 rejeições no primeiro ano, mas a gente monitora o paciente de perto para que a rejeição seja identificada precocemente, sem que haja qualquer comprometimento do coração, e a gente possa intervir para que a rejeição seja revertida e o coração não tenha nenhum prejuízo. Foi, né, o caso da dona Neide, por exemplo.
Mas são eventos que fazem parte do acompanhamento do curso dos meses iniciais de um transplante. Por isso, a necessidade de a instituição que faz transplante ter uma estrutura sólida, que funcione de fato 24 horas, 365 dias por ano, porque os problemas acontecem, a gente sabe que eles vão acontecer, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas a gente está pronto para resolvê-los. Uma rejeição que não seja controlável a ponto de o paciente perder o enxerto, perder o coração, é raríssima, tá? Eu digo que eu, a princípio, nunca tive uma situação dessa. Então, a gente cuidando bem, o paciente fazendo a parte dele, usando os medicamentos de forma adequada, fazendo um acompanhamento médico, a rejeição vai ser rara e não vai ser grave, tá? E assim o paciente não corre risco de perder o coração. Nos raríssimos casos, como eu disse, que eu nunca via, graças a Deus, em que uma rejeição não é passível de ser controlada, há sim a possibilidade do paciente precisar de um retransplante, tá? Mas felizmente essa situação é raríssima e a gente quer que ela nunca ocorra, desde que haja um cuidado, né, da equipe médica e que o paciente, né, tenha a disciplina necessária com o tratamento, realmente a gente consegue isso. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Eu tive a oportunidade de ver a Andressa dar uma notícia para um paciente que o coração dele tinha chegado. Acho que é um momento que eu vou levar pro resto da minha vida. Muito bacana presenciar isso. E você, Andressa, como é que é dar esse tipo de notícia para um paciente? Qual que é a emoção que se sente? A gente trabalha hoje com os dois extremos, né, Marcos? A gente trabalha com a entrevista familiar do paciente que é o potencial doador, que tem um diagnóstico de morte encefálica, com toda a legislação vigente no Brasil aí, que a última publicação aí foi em 2017, que fala pra gente dessa seriedade do protocolo, de cumprir para fazer um diagnóstico de morte encefálica. E quando esse paciente tem esse diagnóstico feito e a morte encefálica ela é diagnosticada, a gente tem a oportunidade de fazer a entrevista familiar para ver se essa pessoa, ou o familiar ou o responsável tem o interesse, o desejo de doar os órgãos. Que é uma notícia que, ao mesmo tempo, ela é muito difícil da gente conversar sobre isso, às vezes, com a família, porque é um momento de luto, um momento de, às vezes, de negação mesmo. E tem o outro lado também, que é a oportunidade que a gente tem de ver a nobreza das pessoas em tomar essa decisão de doação. Muitas vezes eles recebem o diagnóstico do óbito, né, da morte encefálica, porque a morte encefálica é o critério legal de morte, né? E eles ainda recebendo um diagnóstico desse, ainda ter o desejo de ajudar outras vidas, já que aquela vida naquele momento ali é um quadro irreversível. Então, apesar de ser uma notícia de óbito, a gente tem a oportunidade de conhecer e de ver a nobreza das pessoas de decidir sobre a doação. E ao mesmo tempo, ontem você viu, né, a gente tem a oportunidade de dar a notícia para um paciente de que ele foi contemplado para doação. É um dos momentos mais lindos da nossa profissão, da área da saúde. A gente tem a oportunidade de contar para um paciente que ele vai ter a vida dele restabelecida, que ele vai poder voltar a jogar. E a festa que vocês fazem? A festa que vocês fazem, elas chegam no quarto e dão a notícia numa felicidade, e para te preparar para ir para a cirurgia, o banho, tudo. É uma festa, sabe? Uma alegria, que aquilo contagia, sabe? Mesmo que você chore de emoção, né? E fique meio apavorado, que não foi o meu caso, mas uma colega ficou. A gente fica feliz, porque o tratamento ali é tão gostoso, sabe? Aquela euforia, né? Aquele clima de, sabe? Vamos lá que seu coração chegou, vamos lá que você vai operar, que você vai viver, vamos lá que vai dar tudo certo, sabe? É muito, muito, muito bom. Que é bonito demais, eu acho que energiza a gente pro resto do dia, da semana, porque é muito bacana. Poder dar a oportunidade pro paciente de contar pra ele que, olha, aquilo que você não fazia, igual a dona Neide contou, né, dona Neide? Tinha falta de ar, não conseguia nem respirar, não conseguia ficar deitada. Então, a gente fala pro paciente assim, olha, você vai ter provavelmente, se Deus quiser, se tudo der certo e vai dar certo, ter a sua qualidade de vida restabelecida. Você vai poder voltar a jogar seu futebol, vai poder voltar a fazer suas atividades de vida que te fazem falta hoje. Ontem mesmo, o paciente que a gente deu a notícia, né? Ele falou, eu vou voltar a encontrar com a minha família, vou poder voltar a jogar minha bola. Então, são coisas que... E ele estava esperando há quanto tempo? Só na urgência tá mais de um mês. Ou seja, realmente é imprevisível, né? Dose de Saúde.
Neide, esse ano a campanha da Santa Casa BH quer mostrar para a população que quando você é doador de órgãos, você dá a chance às outras pessoas de realizarem os seus sonhos. Quando você estava na fila esperando pelo transplante, qual era o seu maior sonho? E você já conseguiu realizar esse sonho depois que recebeu alta? Ainda não. Porque o meu maior sonho realmente é criar uma casa de apoio, sabe? Para as pessoas que estão aqui na Santa Casa, não só na Santa Casa, mas eu estou dizendo Santa Casa foi a realidade que eu vivi. Que chegam aqui e não têm dinheiro para poder pagar um lugar para ficar. E às vezes dependem aqui da associação dessas senhoras, eu esqueci o nome. A VOSC, né? Elas ajudam, né? E eu tô dizendo porque a gente presenciou isso no quarto. As pessoas não têm uma roupa para vestir, porque chegam aqui, assim, de uma situação de emergência tão grande, que às vezes chegam desprevenidos totalmente de tudo, porque não sabem que vão ficar internados e tudo. E o familiar que vem acompanhando fica numa situação muito precária. Esse é o meu maior sonho, é criar um ponto de apoio, sabe? E eu vou realizar, eu tenho fé em Deus que eu vou realizar. O segundo é poder começar a viver realmente, viajar, sabe? Conhecer meus netos, né? Que ainda eu espero conhecer, espero que minha filha case aí novamente, me dê meus netos. Olha o recado aí, a Fernanda tá aqui ouvindo a filha. Olha o recado aí, Fernanda. Mas participar, sabe? Eu gostaria muito de começar a participar da campanha de doação de órgãos, sabe? Isso aí, assim que o Dr. Silvio me der alta, eu já vou começar a procurar. Já tá participando aí. Pois é, mas mais ativamente, sabe? Porque é muito importante. Se as pessoas soubessem, não só a questão, que como eu disse, de sobrevida, sabe? De viver, eu ganho o coração, acordei, tô vivo, que bom, beleza. Não é só isso não. Essa vida, ela foi beneficiada, Deus te deu uma segunda oportunidade, não foi à toa não, você tem um propósito para isso. E que as pessoas precisam entender que ajudar o próximo com o órgão é ajudar a vida, ajudar além da vida, sabe? É muito mais do que simplesmente falar, eu estou te dando um coração. E o coração ainda tem toda uma questão emocional, romântica, né? Poética, exatamente, né? É um pouco clichê isso, todo mundo fala isso, mas é verdade. Se você pensar bem, essa família que doou esse coração, o pedacinho do filho, da filha tá vivo, né? Dizem que eu vou poder conhecer, né? Depois de um ano, que eu vou poder conhecer se a família quiser me conhecer. Porque eu gostaria de conhecer. Eu tenho certeza que vão querer, né? Sabe? Nossa, vai ser um presente de Deus muito grande conhecê-los. Porque eu gostaria muito de agradecer e já tá livre da pandemia para eu poder abraçar aquela família. Sabe? Abraçar realmente, de apertar mesmo, sabe? Porque de abraço ele já tem o meu abraço, o meu amor e o meu carinho e a minha gratidão eterna. Porque todos os dias nas minhas orações eu coloco a minha doadora onde ela estiver e a família, que eu agradeço imensamente. Que coisa bonita. Isso que a gente precisa falar sobre doação, né, Marcos? Todos os dias, infelizmente, a gente acha que falar sobre isso é muito agressivo, porque a gente nunca quer falar sobre a morte. Mas é importante a gente falar porque a gente não sabe quando que isso vai acontecer. A gente ouviu aí o sonho da Neide, né? Olha que bacana, né? O trabalho que é feito aqui, né? Especialmente pela equipe de transplantes da Santa Casa. Multiplicando bem, né? A Neide querendo fazer uma casa de apoio. Muito bacana. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. @SantaCasaBH. Andressa, Dr. Silva, vocês já devem ter visto muitas histórias de transplante aqui na Santa Casa BH e sonhos serem realizados. Teve alguma história que marcou vocês? Vocês vão levar para sempre ou várias histórias? Marcos, são várias histórias, sabe? Eu acho que alguns pacientes têm eventos marcantes que chamam a atenção. É um casamento que não ia acontecer nada, né? É um filho que nasce, mas não precisa desses eventos marcantes. Simplesmente é um paciente, um indivíduo que não tinha nenhuma perspectiva e passa a viver novamente, né? A ter a qualidade de vida, a ter a rotina dele retomada. Chama a atenção da gente quando a pessoa realmente muda muito, né? Quando ela casa, quando ela tem um filho.
mas muitos indivíduos não estão buscando isso. Eles querem simplesmente continuar como a vida era antes, o que é maravilhoso, porque eles não tinham essa oportunidade com a doença que eles tinham. Às vezes as pessoas, mas as histórias que chamam a atenção são sempre essas, né? Quando há uma grande mudança, não é exatamente isso que a gente busca. A gente quer que o indivíduo seja feliz. Se a vida dele já estava com as metas alcançadas, ele quer só continuar, ótimo, a gente está aqui para isso. E tem muitos que são muito jovens, ou mesmo os que não são tão jovens, ainda têm muitos planos e querem fazer muitas mudanças. Então, as histórias, acho que todos os pacientes que transplantam, né, eles são uma bela história a ser contada, né? Eu teria algumas dezenas de histórias para contar, mas eu considero que todas as histórias são maravilhosas dos pacientes que foram transplantados e tiveram a oportunidade de retomar a vida deles e conduzir do jeito que eles queriam. Muitas vezes, como a dona Neide falou, eu percebo que as pessoas, elas valorizam muito mais a vida depois de um transplante. Isso é uma lição para todos nós, né? Que a gente precisa, às vezes, de um chacoalhão para a gente perceber o valor de coisas simples, mas que não acontecem automaticamente, né? A gente precisa de um monte de condições para que a gente as tenha disponíveis. Então, as histórias são várias e eu fico muito feliz de ouvir algumas delas. Eu choro quando eu ouço, então já tive muitas histórias lindas e estou vendo mais uma aqui da dona Neide. Isso é extremamente gratificante. E a gente sabe o que seria a outra opção, né? Para o médico, quando a gente dá a notícia do transplante, o enfermeiro também, a equipe toda sabe disso, né? Porque nós não é simplesmente um procedimento que o paciente vai fazer, é a chance dele de retomar a vida. Se esse órgão não sai, no dia seguinte esse paciente pode ter uma parada cardíaca naquele mesmo dia e tudo acaba ali. Então, é realmente uma situação que nos sensibiliza muito e eu acho que não é por acaso. Só da pessoa poder voltar a sonhar, né, doutor Silvio, já é muito bacana, né? Andressa, alguma história? Eu tenho duas histórias aqui que eu lembro que são de dois extremos, né? Uma de uma paciente que transplantou e de um doador. Desse paciente que recebeu o transplante, era uma paciente jovem, tinha 21 anos, ela morava lá em Teófilo Otoni, e aí ela estava com uma dor abdominal sendo investigada e ninguém descobria qual era a causa. E ela tinha um filhinho na época, de 1 ano e meio, e ela já estava internada há muitos dias nesse hospital, lá em Teófilo Otoni, não lembro se era um hospital, se era em unidade de pronto atendimento. E aí ela falou assim, não, eu vou embora daqui, pegou as coisas dela e veio para Belo Horizonte. De ônibus mesmo, colocou o filho dela junto com ela no ônibus, isso ela me contando, e veio para Belo Horizonte. Foi para uma UPA aqui em Belo Horizonte e coincidentemente um médico nosso da equipe de transplante de fígado avaliou essa paciente, pediu uma nova avaliação para ela, para indicação, para ver o que ela tinha, qual era o diagnóstico dela, fez uma série de exames e diagnosticou um quadro de hepatite fulminante, quadro de hepatite aguda. Nesse dia, eu estava na minha casa, era mais ou menos 1h da manhã, meu telefone tocou. Como coordenadora do CTI na época, eles me ligaram e me pediram uma vaga para essa paciente. Como o Silvio disse, a equipe de transplante ela tem que funcionar 24 horas por dia dentro do hospital. E aí meu telefone tocou e a gente conseguiu uma vaga para ela, da unidade de pronto atendimento, via central de leitos, e aí ela veio para Santa Casa, chegou aqui, eles pediram a vaga, era mais ou menos 1h da manhã, o paciente chegou aqui na madrugada. Avaliamos, fizemos todos os exames para essa paciente e realmente ela tinha um diagnóstico de hepatite aguda e ela tinha indicação de transplante. E aí ela entrou como prioridade nacional, porque era uma paciente com uma escala de gravidade, que na equipe de transplante de fígado eles aplicam uma escala que chama MELD, né? Não vamos falar em termos técnicos aqui, mas ela era uma paciente grave pela idade e pelo diagnóstico dela. E ela ficou com a gente muito grave dentro do CTI. Foi contemplada dentro de alguns dias, recebeu o órgão, mas ela ficou muito grave com a gente antes de receber o órgão. Foi transplantada e teve sua qualidade de vida totalmente restabelecida. Na época ela foi traqueostomizada, hoje ela volta para Santa Casa, ela vem aqui ver a gente direto depois do transplante, ela vem aqui regularmente nas consultas e ela vem e fala, gente, eu voltei a fazer tudo na minha vida. Eu brinco com meu filho, eu vou para a escola, eu trabalho, eu faço tudo o que eu fazia antes do transplante. Ela teve a sua qualidade de vida totalmente restabelecida e foi uma paciente que me marcou muito, porque ela realmente ficou grave, ela chegou na madrugada e, como a gente disse aqui, os pacientes que entram como prioridade nacional são pacientes que pioram muito rápido, se eles não recebem a doação.
E ela foi essa paciente. E ela teve nenhuma sequela, nada. Ela teve, pelo contrário, tudo da vida dela reestabelecido. E a outra história que eu lembro, Marcos, é de um doador. Eu sou uma das pessoas que faz as entrevistas familiares na Santa Casa, que eu faço parte da comissão de doação de órgãos e tecidos dentro da Santa Casa. Todo hospital que tem mais de 80 leitos é obrigado a ter essas comissões internas, como uma forma de facilitar a doação de órgãos e o diagnóstico da morte encefálica. Enquanto enfermeira, eu faço as entrevistas familiares. E teve uma família que, quando eu fui conversar com essa família, já tinha feito o diagnóstico, a gente sempre vai acompanhado com a equipe médica para dar o diagnóstico para essa família. E aí, na época, a psicóloga da unidade de terapia intensiva me abordou e falou: Andressa, essa família tem várias pessoas com crenças religiosas diferentes. Não acho que vai ser uma abordagem fácil. Então a gente já fala assim, nossa, como é que vai ser? E aí eram 5 filhos dessa paciente. E essa paciente, ela era uma potencial doadora. Então, 4 religiões diferentes. E a gente pensou, será que vai ter uma decisão consensual? Que a gente não sabe, né? E a gente zela sempre na doação para que seja uma decisão consensual de toda a família. Na hora que eu fui fazer essa abordagem, gente, foi unânime. Os 5, eles falaram: Andressa, com certeza a gente quer a doação. A gente vai conversar aqui, porque a gente dá esse momento para a família, para eles conversarem. Mas a gente quer, com certeza, doação. Ela era uma pessoa em vida muito alegre, muito feliz e muito solidária, e com certeza era o que ela gostaria. E nós vamos respeitar o papel dela aqui após a morte também. Então foi uma decisão linda, assim, apesar do momento ter sido difícil o diagnóstico, mas como o Silvio falou, se a gente tem qualidade da informação desde o momento do diagnóstico da morte encefálica e do momento dos passos diante disso, a família tem uma segurança muito maior. Esse caso mostra bem a importância de conversar em vida, né? Sobre a doação. Sobre a doação. A gente conversar em vida sobre a doação. Tem alguns estados, né, no sul, o Silvio pode falar isso melhor ainda, que eles fazem algumas campanhas. No iogurte mesmo das famílias, assim, eles compram iogurte no supermercado e eles falam assim: um tema hoje para você conversar com a sua família. Você falou sobre doação de órgãos, você é favorável à doação de órgãos, né? Por isso a importância de conversar, porque naquele momento ali, mesmo com crenças religiosas distintas, todos eles tinham a mesma decisão, pela forma como a mãe atuava em vida e por ter já conversado sobre isso previamente. Depois do meu transplante, já sabe todo mundo: gente, já sou doador. Se precisar, o que precisar pode doar. Então, assim, já é consensual na família inteira, sabe? Inteira. Não só lá em casa, né? Mas as irmãs, sobrinhos, primos, sabe? Todo mundo, até amigos, que antes eram, assim, meio contra, exatamente por aquilo que você falou, porque acham que o órgão não vai para quem precisa, vai para quem vai pagar mais, sabe? E aí depois disso eu falei: gente, não existe isso, não existe. Entre o rico e o pobre não tem diferença na hora de você receber o órgão. O sistema é único. O sistema é único. Então você precisa, você está ali. Isso né? Uma das estratégias que a Santa Casa utiliza para tentar sensibilizar as pessoas sobre a doação de órgãos, todos os funcionários que entram na instituição, sejam desde o administrativo, da higienização, da equipe assistencial, que é enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo, eles recebem um treinamento introdutório. E uma das palestras que contemplam um treinamento introdutório é falar sobre doação de órgãos e como funciona esse processo. Porque nós, enquanto hospitais transplantadores, nós também temos uma obrigação de também ser um hospital que faz a captação, faz o incentivo à questão da doação de órgãos. Dose de saúde. Gente, o bate-papo foi ótimo, acho que passou voando, né? Esse tempo que a gente ficou aqui. Eu queria agradecer a você, Neide, e deixar espaço para você deixar a sua mensagem aí, especialmente para as pessoas que às vezes estão esperando aí por um transplante, para não perder a esperança e continuar sonhando. Exatamente. Não perca a esperança de jeito nenhum, mesmo que seu caso esteja assim, muito difícil, que você fala assim: eu não vou conseguir, como que era o meu caso, eu tinha muito medo e eu não tinha esperança realmente nenhuma, porque quando o médico do hospital falou comigo que o máximo que eu poderia viver, no máximo, 1 ano, mas dentre esses 365 dias, a qualquer momento eu poderia ir embora. E você ter, importante, é você ter alguém da sua família que te segure a mão e que te apoie, sabe? E ter uma equipe que você confia. Acredita, pode acreditar, porque Deus está do seu lado, você é uma pessoa abençoada e você vai conseguir. Eu queria aproveitar este momento.
Eu já agradeci muito, mas eu quero aproveitar e agradecer novamente a todos os profissionais da Santa Casa. Eu gostaria muito de agradecer desde a faxineira, a moça que entrega o almoço, né, o lanche, a alimentação, as técnicas, as enfermeiras, sabe, a equipe médica toda, e agradecer ao doutor Marcelo, doutora Carla, que eu ainda não pude agradecer, mas que um dia eu ainda quero agradecer pessoalmente. E aproveitar que meu guru está aqui e agradecer pessoalmente, né? Que doutor Silvio, que Jesus te abençoe muito, que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o Senhor é, viu? E que te Deus abençoe, assim, com muita saúde, com muito amor, com muita felicidade. O Senhor e a equipe toda. Eu estou dizendo o Senhor e o Patrick que eu tive mais contato com vocês, né? Mas que a equipe toda, que Jesus abençoe do fundo do meu coração. Obrigado, dona Neide. A gente fica muito feliz em ver a senhora bem, em ouvir essas coisas todas que a senhora contou, de como a senhora estava antes, como a senhora está agora. A gente sabe disso, mas ouvir isso tudo organizado, né, cronologicamente, tem um impacto muito grande. Eu acho que eu também só tenho que agradecer. A gente está numa instituição que abraça a causa do transplante. Transplante realmente é uma responsabilidade grande, é um procedimento complexo, é um procedimento que envolve uma quantidade enorme de profissionais. A gente tem que trabalhar com excelência, porque o nosso paciente precisa. O procedimento precisa ter credibilidade para a gente realmente desmistificar ainda algumas questões que ainda trazem dúvida para a sociedade. Nós vemos o outro lado, né? O paciente que não chega a ter o órgão em tempo hábil, então isso nos deixa arrasados quando acontece. E a gente sabe que às vezes isso só acontece porque faltou uma conversa da pessoa com a família em vida, para que a família estivesse segura para dar andamento no processo de doação. Então eu acho que a gente deve sempre parar para pensar que ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje é uma pessoa que a gente nem conhece que está precisando, amanhã pode ser a gente, pode ser um familiar, e a gente tem que realmente ser generoso, ser correto, ser informado, né? A desinformação é um mal terrível, né? Então, se você não sabe de um assunto, profundamente do assunto, desconfia ou tem dúvida, vai atrás de quem possa realmente informar, não fique com dúvida. Tem várias fontes para que as pessoas se informem adequadamente sobre transplante e vários outros assuntos, e a gente só tem mesmo que agradecer a oportunidade de trabalhar numa instituição que nos dá a condição de fazer algo tão extraordinário, mas esse evento extraordinário só acontece se a gente realmente tiver a sensibilidade das famílias e do cidadão para que a doação aconteça. Não existe transplante sem doação. Receptor, infelizmente, tem muito. A gente gostaria que ninguém precisasse de um transplante, mas isso, infelizmente, não existe. Precisar de um transplante ter um coração que está ruim, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, o transplante não acontece sem que a doação seja autorizada. É nisso que a gente precisa que todos pensem. Andressa, sua mensagem final. Eu queria agradecer e falar para cada um de vocês aqui que está escutando a gente, né, Dona Neide, Silvio, que a gente precisa conversar sobre isso mais uma vez e que também não tem nenhum problema, né, se o familiar de vocês, o ente querido de vocês já manifestou o desejo em vida de não ser doador, a gente tem que respeitar e nós respeitamos essa decisão. O que a gente precisa fazer hoje na população é oferecer informação, porque existe um tabu muito grande em relação à doação, existe uma desconfiança muito grande do sistema e uma falta de informação mesmo por conta de vários mitos aí que foram estabelecidos durante esse processo todo de doação. Então, eu queria deixar mais uma mensagem falando sobre isso e para agradecer a oportunidade de conhecer e de ver a qualidade de vida de você, Neide, após um transplante. Isso é muito bom, é muito gostoso ver essa correria toda que a gente apronta durante um transplante, tanto para o início, né, para o início da indicação do transplante, tanto para doação, para a logística toda do transporte, de quem vai na captação, de quem
quem vai entrar dentro do bloco, das equipes cirúrgicas que vão ser os responsáveis por fazer essa captação do órgão, até ver hoje, depois dessas reinternações, ver você maravilhosa. Quem tiver oportunidade, ainda não teve oportunidade de ver aqui, mas estou contando para vocês que ela tá linda, maravilhosa, uma pessoa completamente normal, com a sua qualidade de vida restabelecida. Fazendo ginástica. Fazendo ginástica. Então, assim, é muito gostoso ver, ter a oportunidade de participar desse momento aqui e ver uma pessoa como você ter tudo de volta. Tudo de volta. Tudo. Dose de saúde. Bom, estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados e agradecer também a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, doe órgãos, doe vida, seja um doador. Com você, a vida continua. Informe sua família. Dose de saúde. Curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.